Paz e luz a todos, amigos e amigas. Vamos para mais uma continuação de mais um capítulo. Estamos no livro de Jó, no capítulo 29. Lembrança dos tempos antigos. Vamos ler essa leitura de hoje para nós, no final, nós termos a reflexão. Então Jó continuou seu discurso e disse: quem me dera reviver os tempos passados, como os dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e com a luz eu andava no meio da escuridão. Como eu era nos dias do meu outono, quando Deus era íntimo em minha tenda, quando ainda estava comigo e meus filhos em redor de mim. Quando eu banhava os pés na coalhada e a rocha me dava rio de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava o meu assento. E ao ver-me os jovens se escondiam. Os anciãos se levantaram e ficaram de pé. Os príncipes paravam de falar e cobriam com a mão a boca. A voz dos nobres emudecia, e a língua deles se colocava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia me chamava feliz, e o olho que me via dava testemunho de mim, pois eu livrava o pobre que implorava por ajuda, e o órfão que não tem quem o socorra. A bênção do moribundo descia sobre mim, e eu alegrava o coração da viúva. Vestia-me de justiça como uma túnica, e o meu direito era o meu turbante. Eu era os olhos para o cego e os pés para o coxo. Eu era o pai dos pobres e investigava a causa de um desconhecido. Eu quebrava o queixo do malvado e arrancava a presa dos seus dentes. Então eu disse: morrerei em meu ninho e multiplicarei meus dias como a fênix. Minhas raízes chegarão até as águas. E o orvalho passará a noite sobre os meus ramos. Minha honra encontrará sempre o frescor, e o meu arco renovará a força de minha mão. Ouviam-me com atenção e em silêncio esperavam meu conselho. Depois que eu falava, ninguém replicava e minhas palavras gotejavam sobre eles. Esperavam por mim como se espera pela chuva e abriam a boca como para a chuva tardia. Se eu sorria para eles e não acreditavam e não pediam nenhum sinal do meu rosto, eu lhes mostrava o seu caminho. Sentava como chefe e morava como rei no meio das tropas, como quem consola os enlutados. Capítulo 30. Vamos ler agora o capítulo 30. O sofrimento presente. Diz assim: agora, porém, zombam de mim os que são mais jovens que eu, cujos pais eu teria desprezado, deixando-os entre os cães do meu rebanho. De que me serviria o vigor dos braços deles, se já perderam as forças? Desolados pela fome e pela miséria, eles fugiram para o deserto, e em sombra e vasta solidão. Colhiam malvas entre os arbustos, e a raiz da giesta era o seu alimento. Eles eram expulsos da sociedade a gritos, como se fossem ladrões. Moravam em barrancos de rios, em cavernas de terra e nos rochedos. Do meio dos arbustos saía um rugido. Debaixo dos espinheiros se agrupavam filhos do infame,
e pessoas sem reputação expulso da terra. Agora me tornei tema de suas melodias e motivo de suas piadas. Eles me abominam e se afastam de mim, e não param de cuspir no meu rosto. Porque ele soltou a corda do meu arco e me derrubou. E eles me desenfream contra mim. À minha direita os canalhas se levantam, empurram meus pés e me preparam o caminho da destruição. Eles desfazem minha trilha, trabalham para minha ruína e não precisam de ajuda. Chegam a mim como por uma larga brecha e são jogados em meio à destruição. Os terrores se voltam contra mim. Minha dignidade é perseguida como vento e minha felicidade passa como nuvem. Agora minha vida escorre dentro de mim. Os dias de aflição apoderam-se de mim. De noite meus ossos são perfurados e meus nervos não me dão descanso. Ele se disfarça com violências na minha roupa, me amarra pela gola da túnica. Ele me atirou no meio da lama e me tornei como pó e cinzas. Palavra do Senhor. Eu grito para ti e tu não me respondes. Eu fico diante de ti e tu não te importas comigo. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com a força de teu braço. Tu me levantas ao vento, sobre ele me fazes cavalgar e me dissolves no furacão. Pois eu sei que tu me devolves para a morte, para a morada do encontro de todos os seres vivos. Louvado seja Deus. Quem na ruína não entende as mãos em seu desastre, não grita por socorro? Por acaso não chorei junto com os que sofrem? Não fiquei triste junto com os pobres? Não fiquei triste junto com os pobres? Pois quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu esperava a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem sem parar. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol. Eu me levanto na assembleia e grito por socorro. Tornei-me irmão de chacais e companheiro das avestruzes. Minha pele escurece e cai. Meus ossos se queimam e ressecam. Por isso minha harpa se transforma em luto e minha flauta em cheiro. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, no capítulo 30 do livro de Jó.